Você sente, mesmo que ninguém tenha dito nada em voz alta, você sente. Existe uma conexão tão profunda que não precisa de palavras. Existe uma emoção que não precisa de confissão. Existem pessoas que não precisam falar, porque o coração fala antes. Quando duas almas se escolhem em silêncio, o mundo talvez não perceba, mas elas sabem. Elas sentem nos batimentos, no silêncio compartilhado, nos pensamentos, na respiração, no modo como se olham. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Esta mensagem é para você, é para a pessoa que pergunta: será que ela me quer? Será que ele sente o que eu sinto? Será que estou inventando tudo isso? Não, você não está inventando. Seu coração está tentando te dizer algo real, algo raro. Existem sinais poderosos de que duas pessoas se querem profunda e silenciosamente, mesmo que a vida, o medo, a distância ou o orgulho as impeça de falar. Vamos olhar mais de perto. O primeiro sinal: você sente a energia dela mesmo quando ela não está por perto. Em décadas de clínica, uma das coisas que mais me impressionou foi perceber o quanto duas pessoas conectadas de verdade não precisam estar no mesmo ambiente para se sentir. Quando duas almas se querem, a ligação não depende de mensagens de texto, ligações ou presença física. Ela vai muito mais fundo do que isso. Você acorda com essa pessoa na mente, você vai dormir pensando nela, você atravessa o seu dia e, de repente, o rosto dela aparece nos seus pensamentos sem motivo aparente. O interessante é que ela sente o mesmo, porque isso é uma atração energética silenciosa. Vocês dois percebem os sentimentos um do outro. Se ela está triste, você sente um peso. Se ela está estressada, sua mente começa a ficar inquieta. Se ela está pensando em você, você sente como um puxão suave no coração. Isso não acontece com qualquer pessoa, só acontece com aquela cuja alma está ligada à sua. O nome dela parece aparecer em todo lugar, não por acaso, mas por alinhamento. Você ouve uma música que a lembra ou vê alguém que se parece com ela. Você olha para o telefone esperando uma mensagem. Parece que a vida está sussurrando para você que vocês dois estão conectados. Seus humores se sincronizam. Você sente calor quando ela está pensando algo carinhoso sobre você. Você sente inquietação quando ela está com saudade. Você pode sentir um nervosismo do nada quando ela se lembra de um momento que vocês viveram juntos. Isso é um fio invisível. Você não consegue tocar, mas sente lá no fundo. Se você sempre percebe a energia dessa pessoa, se ela aparece na sua mente sem esforço, isso não é obsessão, é uma conexão verdadeira. Algo dentro de você está reagindo a algo dentro dela. O segundo sinal: vocês dois tentam esconder os sentimentos, mas falham sempre. Ao longo de toda a minha trajetória acompanhando pessoas, aprendi algo que parece simples, mas tem um peso enorme. Quando duas pessoas realmente se querem, elas não precisam admitir com palavras. Suas ações, seus olhos, sua linguagem corporal e seus silêncios admitem tudo. A parte engraçada é que vocês dois continuam tentando manter isso em segredo, mas não conseguem, porque o coração mostra a verdade. O contato visual dura mais do que deveria. Quando ela olha para você, não é uma olhadinha rápida. Ela pausa, ela fita e depois desvia os olhos depressa, como se tivesse se pegado fazendo algo que não deveria. Você faz o mesmo. Seus olhos dizem a verdade que sua boca tem medo de pronunciar. Existem também os pequenos hábitos nervosos. Ela age normalmente com outras pessoas, mas perto de você, ela de repente ajusta a roupa, toca o rosto, respira diferente. Ela sorri de um jeito tímido, ou fala rápido demais, ou devagar demais. O mesmo acontece com você. Isso é o seu corpo reagindo a ela, porque o corpo reconhece alguém que ele deseja. Vocês dois seguram as emoções. Você quer mandar mensagem e ela quer mandar mensagem para você. Você quer dizer algo carinhoso e ela quer te dizer o quanto se importa, mas vocês dois escolhem ficar
ficar em silêncio, não porque não sentem nada, mas porque sentem coisas demais. Você percebe os detalhes minúsculos sobre ela. Você conhece o som da voz dela. Você sente quando algo está errado. Você lê nas entrelinhas do que ela diz. Você ouve a hesitação no tom. Você sente a alegria ou a decepção dela sem que ela diga uma palavra. Isso não é uma amizade comum. Isso é uma consciência emocional profunda que só existe quando dois corações se querem. Você tenta se afastar, mas não consegue. Você se diz para seguir em frente. Ela tenta se distrair, mas algo continua puxando vocês dois de volta. Pode ser uma música, uma memória, o medo de se perder. Vocês podem se afastar, mas depois se aproximam de novo. Vocês fingem que não se importam, mas no fundo se importam muito. Esse é o amor escondido que se recusa a ficar no escuro. O terceiro sinal: uma sensação forte de que vocês deveriam estar juntos. Este é o sinal mais poderoso de todos. Não é só química, não é um simples interesse passageiro. É uma sensação profunda da alma, de que essa pessoa deveria ter um papel grande na sua vida. Você não sabe por quê nem como, mas simplesmente sabe. Toda vez que vocês conversam, o tempo parece desaparecer. 5 minutos parecem 5 segundos. As conversas fluem sem esforço e o silêncio entre vocês é confortável. Você não precisa fingir ser outra pessoa. Você é o seu verdadeiro eu e ela também. Você se sente seguro com ela, emocional e fisicamente. Seu coração sente paz quando ela está por perto. Você se sente visto, compreendido, valorizado. Você sente que ela te entende de um jeito que ninguém mais consegue e ela sente o mesmo por você. As almas de vocês falam sem usar palavras. Às vezes você olha para ela e 1000 sentimentos passam em um único segundo. Às vezes ela olha para você e você se sente exposto de uma forma bonita. Isso é uma conexão de alma, não apenas uma atração superficial. Você imagina um futuro com ela sem nem tentar. Ela aparece nos seus pensamentos quando você pensa em ser feliz. Você se pergunta como seria a vida com ela, não como uma fantasia, mas porque sente falta de algo que ainda não viveu. Ela faz o mesmo que não demonstre, ela pensa em você nos momentos quietos da noite. Quando a vida fica difícil ou quando ela pensa no futuro, o seu nome aparece no coração dela. Vocês dois sentem que algo está inacabado, mesmo que estejam distantes agora, mesmo que a vida esteja complicada e o momento não seja ideal, existe uma sensação de que a história de vocês ainda não terminou, que algo mais está esperando, que o destino guardou um lugar para os dois. Isso é uma atração espiritual que parece destino, uma ligação divina. Essa pessoa não é apenas mais uma pessoa, é alguém que a sua alma conhece. Mensagem final. Se você sente esses sinais com força, se o seu coração reage ao nome dela, se a sua alma sente algo profundo e difícil de explicar, então ouça com atenção. Ela também te quer, ela também te sente, ela também pensa em você. Mesmo que esteja quieta ou agindo como se tudo fosse normal, ela está tentando esconder. Às vezes, as maiores histórias de amor começam no silêncio, com duas pessoas que estão com muito medo de dizer em voz alta. Mas a verdade já está lá, está nos olhos, na energia, na atração que vocês dois sentem. Você não está inventando essa conexão, você sente, ela sente, e as almas de vocês sentem. Alguns vínculos não são feitos por escolha, são feitos pelo destino. O que você está sentindo agora é uma dessas conexões destinadas. Além dos 3 sinais, o que a ciência e minha experiência clínica me ensinaram, existe um nível mais profundo nessa conexão que preciso compartilhar com você. Quando duas pessoas são atraídas uma para a outra de forma genuína, o universo, e eu digo isso também do ponto de vista psicológico, não apenas espiritual, continua enviando sinais impossíveis de ignorar. Você começa a notar que as vidas de vocês se espelham. Vocês enfrentam desafios semelhantes ao mesmo tempo.
ou descobrem que estavam pensando o mesmo pensamento no mesmo instante. Na psicologia, chamamos isso de sincronicidade. Em minha prática, já vi esse fenômeno acontecer inúmeras vezes entre pessoas que tinham uma conexão emocional profunda. Não é magia, é a mente e o coração em sintonia, percebendo padrões que sempre existiram, mas que só se tornam visíveis quando você está atento. Outro aspecto dessa jornada é a sensação de lar. Com a maioria das pessoas, você precisa usar uma máscara ou agir de um certo jeito para ser aceito. Mas com essa pessoa, o ar é diferente. Quando vocês estão juntos, o ruído do mundo desaparece. Você sente um alívio, como se tivesse parado de correr. Essa pessoa te parece familiar, mesmo que você não a conheça há muito tempo. É um conforto que não pode ser fingido, uma paz que não se encontra em nenhum outro lugar. No entanto, você também precisa entender o desafio desse vínculo. Muitas vezes, uma conexão tão forte traz à tona seus medos mais profundos. Você pode sentir vontade de fugir porque a intensidade do sentimento te assusta. Ela pode fazer o mesmo. Por isso, há frequentemente um período de silêncio ou distância entre duas pessoas que se querem. Isso não é falta de amor, é sinal de que o amor é tão grande que exige crescimento. Você está sendo empurrado a curar suas inseguranças e largar o orgulho. A distância é, na verdade, uma ponte que te leva de volta a si mesmo, para que você possa voltar para ela como uma versão melhor de quem você é. Confie no tempo da sua vida. Se a atração é real, ela não vai desaparecer. O tempo e a distância só testam vínculos fracos. Eles fortalecem os reais. Se você está esperando um sinal para se aproximar ou continuar acreditando, este é o sinal. Sua intuição não está mentindo para você. A energia que você sente está sendo devolvida por ela. Fique paciente, fique aberto. Mantenha o coração suave. A história ainda está sendo escrita e os melhores capítulos costumam ser os que exigem mais coragem para começar. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar e em breve o silêncio vai se transformar na conversa que você tem esperado. Quando a conexão cresce, mesmo no silêncio, quando a conexão permanece forte, mesmo depois de um longo tempo, ela se torna algo mais do que apenas um sentimento. Ela se torna um caminho compartilhado. Um sinal marcante é que vocês dois parecem crescer na mesma direção, mesmo quando não estão em contato. Você se percebe mudando seus hábitos, melhorando sua vida, enxergando o mundo de forma diferente, por causa da influência que ela teve sobre você. Isso acontece porque uma verdadeira conexão de alma funciona como um espelho. Ela te mostra seu próprio potencial e você faz o mesmo por ela. Mesmo no silêncio, vocês dois estão se ensinando a ser mais fortes e mais honestos. Você também vai notar que não consegue explicar essa pessoa para mais ninguém. Quando tenta contar aos seus amigos ou à sua família por que você sente isso, as palavras nunca parecem suficientes. Você consegue descrever o rosto dela, o trabalho dela, mas não consegue descrever como a energia dela se sente contra a sua. Isso é um sinal de que o vínculo é espiritual, não apenas lógico. A maioria das pessoas procura alguém que se encaixa em uma lista de características, mas você encontrou alguém que se encaixa na sua alma. Por isso você não consegue simplesmente substituí-la por outra pessoa. Seu coração sabe a diferença entre uma distração e um destino. Haverá momentos em que você vai tentar fechar a porta para essa conexão. Pode tentar namorar outras pessoas ou se ocupar com o trabalho, mas não importa o quanto você se afaste, algo sempre traz o nome dela de volta aos seus lábios. Você pode ver um número específico, ouvir uma frase, ter um sonho que parece mais real do que a vida desperta. Esses são lembretes de que algumas histórias não são feitas para ser esquecidas, são feitas para ser vividas. A atração que você sente não é um fardo, é um guia. Ela está te dizendo que ainda há uma lição a aprender ou um amor a compartilhar. Eventualmente, a pressão dos sentimentos escondidos se torna grande demais para carregar. Um de vocês vai romper o silêncio, ou a vida vai colocar vocês dois no mesmo espaço,
Quando isso acontecer, a verdade vai vir à tona, não porque você planejou, mas porque ela não consegue mais ser contida. O medo de perder a conexão vai finalmente se tornar maior do que o medo de ser vulnerável. Quando duas pessoas são feitas uma para a outra, o destino não as traz juntas apenas uma vez. Ele continua as trazendo até que elas finalmente acertem. Confie no processo, confie no seu coração e saiba que o que é seu nunca vai verdadeiramente passar por você. A harmonia emocional e a aproximação do momento decisivo. À medida que a conexão se aprofunda, você percebe que sua intuição fica muito mais aguçada. Você pode se pegar pegando o telefone logo antes de ela enviar uma notificação ou cantarolando uma música que ela acabou de postar. Isso acontece porque suas mentes estão vibrando na mesma frequência. Não são mais apenas duas pessoas separadas, são como dois instrumentos tocando a mesma melodia. Isso é um sinal de que a parede entre vocês está ficando mais fina e que a energia está se preparando para uma virada. Outra parte profunda dessa conexão é a forma como ela muda seu senso de tempo. Quando você pensa nessa pessoa, não pensa apenas no passado ou no presente. Você começa a vê-la em cada versão do seu futuro. Seja imaginando uma manhã tranquila ou uma grande conquista, a presença dela está lá no fundo da sua mente. É o jeito da sua alma te dizer que essa pessoa é uma parte permanente da sua jornada. Ela não é uma visita temporária, é um personagem central na história da sua vida. Mesmo que você tente planejar uma vida sem ela, seu coração naturalmente deriva de volta para um mundo onde ela está ao seu lado. Você também vai experimentar uma estranha sensação de calma nos momentos em que deveria estar preocupado. Mesmo quando as coisas estão incertas ou quando vocês não falaram por um tempo, há uma voz quieta dentro de você que diz: está tudo bem. Essa paz interior é a prova máxima de um vínculo destinado. É um conhecimento profundo de que, não importa o que aconteça hoje, o fio que conecta vocês não pode ser quebrado. Você para de apressar o processo, para de forçar respostas, porque você confia na atração. Você percebe que não precisa perseguir o que já é seu. A transformação final acontece quando você passa de querer a ela para simplesmente amá-la sem condições. Você chega a um ponto onde apenas quer que ela seja feliz, mesmo que ainda esteja esperando o momento certo para estar junto a ela. Essa energia altruísta é o que realmente a aproxima de você. Quando você solta o estresse e a necessidade de controlar a situação, você cria o espaço para ela dar um passo à frente. A verdade é que ela está sentindo essa mesma mudança. Ela também está cansada dos jogos e do silêncio. A atração magnética está chegando ao seu pico e, em breve, o destino vai alinhar as circunstâncias para transformar esse anseio silencioso em uma realidade compartilhada. O momento em que tudo muda. À medida que a conexão chega ao seu ponto mais alto, você vai começar a ver sinais claros de que uma virada está próxima. Você pode sentir uma mudança repentina no ar, uma sensação de excitação no peito que você não consegue explicar. Isso acontece frequentemente porque a outra pessoa finalmente parou de lutar contra os próprios sentimentos. Quando uma pessoa se rende à verdade, a outra sente a mudança instantaneamente. As paredes de orgulho e medo começam a desmoronar, deixando apenas o desejo puro de estar perto. Você também vai notar que os obstáculos que antes os separavam, a distância, outras pessoas, o momento errado, começam a se dissolver. E você para de enxergar essa pessoa como um sonho e começa a enxergá-la como uma realidade. Você não apenas espera que ela pense em você, você sabe que ela pensa. Essa confiança vem de um lugar de maturidade espiritual. Você percebe que todo o tempo de espera não foi perdido. Foi um período de preparação.
Vocês dois precisavam aprender a se valorizar antes de poder se valorizar um ao outro de verdade. O silêncio não foi um vazio, foi uma sala de aula. Agora que as lições terminaram, o destino está pronto para trazer vocês dois de volta para a mesma órbita. Um dos sinais mais bonitos dessa fase final é a sensação de reconhecimento completo. Quando vocês finalmente conversarem ou se encontrarem de novo, não vai parecer um primeiro encontro, vai parecer um retorno. Não haverá necessidade de longas explicações ou pedidos de desculpa, porque as almas de vocês estiveram conversando o tempo todo. A tensão que antes te deixava nervoso vai se transformar em conforto profundo e caloroso. Você vai olhar nos olhos dela e ver a mesma jornada refletida de volta para você. Vai perceber que ela estava tão assustada, tão esperançosa e tão conectada quanto você. Esse é o momento em que o amor escondido se torna uma realidade visível. Vocês saem das sombras do talvez e entram na luz do sempre. A conexão que começou com um olhar silencioso e um coração em segredo finalmente encontra sua voz. Você vai entender por que precisou ser assim e por que precisava ser ela. Essa pessoa é seu espelho, seu parceiro, seu destino. O caminho foi longo e às vezes solitário, mas o destino faz cada passo valer a pena. Vocês não são mais duas pessoas que se querem de longe, são duas pessoas que finalmente chegaram em casa. Quando o silêncio finalmente se rompe, quando o silêncio finalmente se rompe, a atmosfera muda completamente. O peso que você carregou no peito por tanto tempo, de repente desaparece. Aquela primeira conversa honesta parece uma represa rompendo, deixando fluir todas as emoções escondidas de uma vez. Você vai descobrir que os dois guardaram as mesmas memórias e os mesmos detalhes minúsculos. Vai perceber que enquanto você se perguntava se ela se importava, ela estava sentada no mesmo lugar, se perguntando a mesma coisa sobre você. Esse momento de verdade compartilhada é uma das experiências mais curativas que um ser humano pode ter. Ele prova que você nunca esteve verdadeiramente sozinho nos seus sentimentos. À medida que vocês começam a compartilhar suas histórias, vão descobrir que os dois foram guiados pelos mesmos sinais. Podem descobrir que tiveram um sonho um com o outro na mesma noite. Podem aprender que ela quase te mandou mensagem 100 vezes, mas parou por medo. Essa descoberta cria um novo tipo de confiança. Uma confiança que vai além das palavras, construída sobre o fato de que as almas de vocês se mantiveram leais uma à outra, mesmo quando os corpos estavam separados. O vínculo se torna inquebrantável porque já sobreviveu ao teste mais difícil de todos, o teste do tempo e do silêncio. Nessa nova fase, a sua vida cotidiana começa a mudar. A energia nervosa que antes te deixava inquieto se transforma em uma fonte estável de força. Ter essa pessoa como presença constante faz o mundo parecer um lugar mais amigável. Você não precisa mais gastar sua energia se perguntando ou adivinhando. Em vez disso, pode usar essa energia para construir algo bonito juntos. Seus objetivos e sonhos começam a se alinhar e você se torna mais produtivo e mais criativo, porque o seu coração finalmente está em paz. Esse é o poder de uma conexão de alma equilibrada. Ela não te drena, ela te preenche. A gratidão pelo caminho percorrido. Com o tempo, você vai olhar para o período de espera com gratidão. Vai ver que a distância foi necessária para você crescer e se tornar a pessoa que é hoje. Se tivessem se unido cedo demais, talvez não estivessem prontos para a intensidade desse amor. A jornada não foi apenas sobre encontrar um ao outro, foi sobre se encontrar através do reflexo da outra pessoa. Agora, vocês entram em um capítulo de companheirismo profundo e propósito compartilhado. É aqui que a história real começa, onde dois corações avançam como um e onde o destino que você sentiu há tanto tempo finalmente se torna a sua vida cotidiana. Como nutrir essa conexão para que ela dure e manter essa conexão profunda exige uma mudança. Deixar de perseguir um sentimento e passar a nutrir uma realidade.
Como sua conexão cresceu no silêncio, você precisa ter cuidado para não deixar o ruído do mundo abafá-la. Continue falando com o coração. Crie o hábito de compartilhar seus pensamentos à medida que surgem, para que as antigas paredes de medo e orgulho não tenham chance de voltar a crescer. A verdadeira intimidade se mantém viva quando duas pessoas escolhem ser vistas exatamente como são, todos os dias. Lembre-se também de honrar o espaço entre vocês. Mesmo que suas almas estejam conectadas, vocês são dois indivíduos com vidas próprias. Um vínculo de alma saudável não significa se perder no outro, significa apoiar um ao outro enquanto crescem. Deixem a conexão ser um porto seguro, onde vocês dois podem voltar depois de enfrentar o mundo. Quando você dá ao outro a liberdade de evoluir, o vínculo fica ainda mais forte. Outra chave para a paz duradoura é confiar na linguagem silenciosa que vocês desenvolveram desde o começo. Haverá dias em que a vida está agitada ou as palavras são difíceis de encontrar. Nesses momentos, apoiem-se na conexão energética que sentiram quando estavam separados. Um olhar de apoio, uma mão segurando a outra num momento difícil. Vocês não precisam sempre de grandes gestos para provar o amor. Muitas vezes são os pequenos momentos quietos que mantêm o fio espiritual forte. E sempre lembrem, vocês são uma equipe contra o mundo, não um contra o outro. Quando os desafios chegarem, encarem-nos como testes para a conexão e não como defeitos no relacionamento. Seu vínculo foi criado pelo destino. Ele tem uma força que relacionamentos comuns não têm. Vocês já provaram que conseguem ficar conectados através do silêncio e da distância. Agora usem essa mesma força para construir uma vida de alegria e propósito. A história de vocês não é mais um segredo, é uma luz. O que essa conexão faz por você no mundo? Essa conexão faz mais do que apenas te fazer sentir amado. Ela muda como você funciona no mundo. Quando você está alinhado com alguém que verdadeiramente corresponde à sua alma, o seu poder pessoal começa a crescer. Você descobre que tem mais coragem para correr riscos e seguir seus sonhos. Isso acontece porque o fardo pesado de procurar e se questionar foi retirado. Quando seu coração está tranquilo e seguro, sua mente fica livre para se concentrar no seu propósito. Você para de buscar validação em estranhos porque tem uma fonte estável e profunda de apoio nessa pessoa. A crença dela em você se torna um espelho que mostra a sua própria grandeza. Você também vai notar que o sucesso começa a vir com mais facilidade. Não por sorte, mas porque sua energia não está mais dividida. Antes, parte da sua mente estava sempre ocupada com o mistério dessa conexão. Agora que vocês estão caminhando juntos, essa energia é redirecionada para os seus objetivos.